too far away when you feel alone. Nowhere, no. Will I ever back down my sword to protect our home? Nowhere, no. Will I ever spend the day not telling you you're beautiful? Nowhere, no. Olá, belas! Hoje eu vim trazer mais um tutorial para vocês. E o que eu escolhi hoje foi uma maquiagem assim que eu tenho recebido muitos pedidos, que é o esfumado em diagonal. Eu escolhi uma maquiagem assim bem dramática, um olho bem mais pesado, esfumado no preto. E ainda coloquei um pouquinho de brilho para dar mais glamour para essa maquiagem. A técnica do esfumado diagonal não é muito simples de fazer. Ela demora um pouquinho, a gente precisa trocar os pincéis, esfumar bastante, mas o resultado é sempre satisfatório. Então, tenha um pouquinho de paciência se vocês resolverem fazer esse make. E ó, por favor, postem e me marquem, que eu quero ver como que ficou a inspiração. Beijos e vem comigo assistir o tutorial. Eu começo o make de hoje usando o primer para olhos da NYX na cor 02. É aquele branquinho que tem uma cintilância maravilhosa. E com o pincel de cerdas sintéticas, aquele língua de gato, eu venho aplicando esse primer do canto interno dos meus olhos até mais ou menos o meio da pálpebra. E aproveito para aplicar também embaixo da sobrancelha, para criar aquele efeito mais iluminadinho. Aplico delicadamente, espalhando bastante para o produto não acumular. Agora eu vou pegar a minha paletinha da Atelier Paris, a número T05, e vou aplicar com um pincel de cerdas fofas a sombra branca opaca na minha pálpebra móvel, em cima do primer que eu já apliquei. Então eu vou do cantinho interno até mais ou menos o meio da pálpebra, espalhando bem, porque eu quero essa região bem branquinha, eu quero que ela pareça bem, por isso eu escolhi essa sombra. Agora eu vou pegar o pó iluminador, a cor é o 02 da Catarine Hill, e com o mesmo pincel de cerdas fofas eu vou aplicar esse iluminador em cima dessa sombra branca, só na pálpebra móvel e no cantinho interno. Eu vou voltar com a minha paleta T05 da Atelier Paris e vou usar a sombra marrom mais escura. Com o pincel lápis, eu vou aplicar essa sombra rente aos meus cílios como se eu estivesse fazendo um delineado. Mas eu vou deixar ela bem esfumada, mais larguinha. Então, você aplica do canto interno ao canto externo, como se estivesse delineando. Espalhe bastante, deixe ela bem esfumada. Não é um delineado, por isso não precisa ficar retinha. Agora eu vou usar um lápis preto, ele tem que ser mais cremoso, tá? Esse é o 12 horas da Sephora. Eu vou traçar bem rente aos meus cílios, como se eu estivesse delineando. Não precisa ficar retinho, porque ele também vai ser esfumado. Então, eu vou traçando bem do começo até o final, como se eu estivesse fazendo esse delineado, e depois eu vou pegar um pincel lápis e vou esfumar esse traço. É só você passar de um lado para o outro, bem devagar, com paciência, sem levar muito para cima, porque esse lápis não pode ficar mais grosso do que a sombra marrom que nós já aplicamos. Então, você vai fazendo devagarinho esse movimento de vai e vem para esfumar o traço. Agora nós vamos começar a fazer o esfumado em diagonal. Aquela mesma sombra marrom que eu usei para fazer um delineado rente aos meus cílios, eu vou usá-la agora no meu canto externo. E para isso eu estou usando um pincel de esfumar. Esse pincel, gente, ele é bem fofinho. Quanto mais fofo for o pincel, melhor vai ficar o esfumado. E eu vou aplicando ela no meu canto externo, levando para o meu côncavo, espalhando bastante. Na minha pálpebra móvel, eu já aplico ela no sentido diagonal, para ela começar a fazer o efeito de profundidade para a sombra preta que está vindo aí. O finalzinho, você vai esfumando delicadamente, sem deixar nenhuma marcação, vai puxando ela para fora. No seu côncavo, você vai esfumando, movimento de vai e vem, para ficar bem suave essa maquiagem. Agora eu vou aplicar um delineador em gel preto. Esse que eu estou usando é o 77 da Inglot. Eu gosto muito desse delineador. E com um pincel de cerdas sintéticas chanfrado, eu vou aplicando esse delineador do canto interno em direção ao canto externo. Só que é um pouquinho diferente, a gente não vai levar ele até o final puxando um gatinho. Antes do final dos olhos, eu começo a levantar ele em direção ao meu côncavo, já deixando ele também na diagonal. Isso vai facilitar na hora que a gente aplicar a sombra preta. Vai ajudar na transição da sombra preta e marrom e deixar esse cantinho ainda mais pretinho.
Agora eu pego a sombra preta, que eu estou usando é a da paleta Naked 2, e vou aplicando em cima desse delineador, em cima do finalzinho ali do delineador e vou puxando para dentro. Vou aplicando devagar, na diagonal, levantando essa sombra, não deixando ela entrar muito para dentro dos olhos, nem para fora. É mais ali naquele cantinho, concentrando ela bem nesse cantinho. Vou aplicando, dando batidinhas para deixar ela bem intensa e vou aos pouquinhos. Sombra preta a gente trabalha aos poucos, tá, gente? Não aplica sombra demais, pincel muito grosso. Vai com o pincel de precisão, como esse que eu estou usando, e aplicando devagar. Agora eu troco o pincel e pego um pincel de esfumar, mas é um pincel mais fino, é um pincel para detalhe. O esfumado dessa sombra tem que ser muito sutil, muito suave, por isso eu estou usando um pincel tão pequeno para esfumar. E vou devagar, esfumando os contornos, esfumando a parte de dentro, levando esse pretinho mais em direção ao meu côncavo, mas sem entrar no côncavo, levando ele para fora e para cima. E vou esfumando. Pego um pouquinho mais de sombra nesse pincel, para deixar ele um pouco mais intenso, porque quanto mais a gente esfuma, mais a gente apaga, e eu não quero que fique tão apagado. Então, eu vou passando o pincel na sombra preta e vou esfumando devagarinho. Vou trazendo ela para dentro da pálpebra, um esfumado bem delicado, bem sutil. Notem que eu vou subindo essa sombra além do meu côncavo, também na diagonal e na parte de fora. Agora, aquele mesmo pincel fofo de esfumar, o que tem bastante cerdas, eu vou começar a esfumar esse finalzinho do olho e a transição da sombra preta, marrom e clara dentro da minha pálpebra. Então, bem devagar, eu vou esfumando para fazer os contornos desaparecerem. E agora vamos começar a parte dos cílios inferiores. Eu não sei porque, gente, a minha câmera não pegou, não gravou. Antes de aplicar essa sombra marrom, esfumando ela aí abaixo dos cílios, eu apliquei um lápis marrom também pelo lado de fora, bem rente aos meus cílios. Então, eu esfumo os dois juntos. Eu vou pegando a sombra marrom com um pincel lápis e vou aplicando ela logo abaixo dos meus cílios, esfumando bastante, deixando essa região um pouquinho mais larga. Então, não tem problema se você achar que está grosso. Agora, com o pincel chanfrado e o delineador em gel, eu vou aplicar bem rente aos meus cílios, fazendo um traço bem fininho. Vou do meu canto interno ao canto externo, deixando esse traço bem fino. Você pode fazer também com lápis preto. Nesse meio que eu optei pelo delineador em gel. E agora, com o pincel lápis limpo, sem sombra nenhuma, eu vou esfumando esse delineador. Quero que ele fique um traço mais uniforme e mais suave. Com o pincel de esfumar de precisão, eu vou aplicando mais sombra marrom logo abaixo desse delineado. Eu quero que fique um olho mais marcado, então eu vou aplicando sombra marrom, vou esfumando, puxando para o meu canto externo. Em seguida, eu vou pegar o lápis preto, o mesmo que eu usei para esfumar a região acima dos cílios, da pálpebra superior, e vou aplicar ele em toda a minha linha d'água, para deixar esse olho mais marcado e mais dramático. Nesse make, eu optei por usar 2 cílios postiços, um inteiro e um de canto. A aplicação é simples, gente, é só colocar a colinha nos cílios e com o auxílio de uma pinça, você vai colocando ele na posição. Não deixe muito para fora para não deixar o seu olhar caído. Em seguida, eu aplico os cílios de canto, logo acima dos cílios inteiros, e vou ajudando com a pinça e com os meus dedos, colocando eles na posição, para que um fique bem juntinho do outro. Enquanto os meus cílios vão secando, eu vou fazer a parte da iluminação. Com a sombra iluminadora dessa paletinha da MAC, eu vou dando batidinhas logo abaixo da minha sobrancelha e também no meu canto interno para fazer o pontinho de luz. Você pode usar a sombra iluminadora que você mais gostar. Eu adoro essa da paleta da MAC, eu acho ela sensacional, um brilho incrível. E agora que os meus cílios já estão secos, a colinha já secou, eu vou aplicar algumas camadas da máscara de cílios. Eu começo aplicando nos cílios superiores, juntando os meus cílios aos postiços,
e depois eu começo a aplicar nos cílios inferiores. Para deixar esse make mais glamuroso, eu vou aplicar um pouquinho de glitter. Esse é o Reflex Gold da MAC. E eu vou aplicando com os dedos, apertando ele na minha sombra, para que evite de cair no meu rosto. Mas se cair, gente, dá só uma limpadinha na parte de baixo com o pincel vassourinha e pronto. Perfeito! E é isso, pessoal, make pronto. Se vocês gostarem, deixe um like aqui embaixo do vídeo para mim e também deixe sugestões nos comentários de qual make vocês gostariam que eu fizesse para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau!